Oi, meus corações, boa noite. E aí, tudo bem com vocês? Se não tiver, vai ficar em nome do Senhor Jesus, porque maior é aquele que não dorme, né? Então, pessoal, eu vim aqui, tipo, me desabafar um pouco com vocês, né? Me senti nessa obrigação, afinal de contas, vocês fazem parte da minha vida, né? E daí uma coisa que já tem um tempinho já, né, que tá acontecendo comigo. Daí eu falei, vou lá dividir um pouco com as colegas, mesmo porque é bom a gente não ficar carregando tudo só. E é muito bom a gente saber que do outro lado da telinha a gente tem pessoas que a gente pode estar contando de alguma forma, né? De um apoio com a palavra. Então, pessoal, o que acontece? Eu morava aqui em Salvador há 24 anos, que é a mesma idade do meu filho. Meu filho vai fazer 25 anos agora, no mês de junho. E aí fiquei aqui, me separei do pai dos meus 2 filhos mais velhos. Daí arrumei esse rapaz agora, que é o pai do meu filho de 5 anos. E aquela questão, eu gosto daqui de Salvador, gosto, mas tem por várias coisas, eu não quero mais ficar aqui, sabe? E assim, aquele gostar que eu tinha antes, não continua mais, sabe? Tipo, sabe aquela chama viva, bravante? Pois, eu tinha aqui por essa cidade, só que hoje em dia já não tenho mais. Não que eu não goste, mas também aquele gostar que eu tinha, que, tipo assim, eu era possessiva, mas hoje em dia, não. Hoje em dia eu tô gostando mais de viver no interior, em um lugar mais calmo, em um lugar de mais tranquilidade, aonde lá meus filhos estudam por tempo integral, aonde eu tenho mais tempo para cuidar das minhas coisas. E aqui não, aqui meus filhos estudam meio turno, e aí muitas das vezes, porque eles estudam em escola pública, aí às vezes tem aula, às vezes não tem, às vezes é 1 hora de aula, 1 hora e meia. E o que acontece? Lá no interior já é um estilo de vida melhor, né? Em tudo. O ruim só vai ser porque meu filho, ele faz tratamento do lábio leporino, e daí eu tenho que vir do interior, né? Me deslocar do interior para aqui. Mas por transporte, isso aí eu não me preocupo, porque tem as prefeituras lá das 2 cidades que são próximas do município onde eu tô pretendendo morar, né? Assim seja da vontade de Deus, como é da minha. E isso aí não é o caso, né? Mas é aquela coisa, é um pouco difícil, porque, tipo assim, eu saio de lá 12h30, né, da manhã, chego aqui por volta de umas 5h30, 6 horas da manhã. E aí, o rapaz da van, que é o motorista, ele sai deixando os pacientes em cada hospital que o paciente ali tá com aquela data marcada, seja lá para consultas, exames, cirurgia, enfim, ele sai deixando cada um dentro dos seus devidos hospital, né? E o que é que acontece? A gente tem que ficar, tipo, preso, né? Termina, vamos supor, a consulta é pela manhã, 8 horas. 9 horas você é atendido, pronto, você tá liberado. Mas, porém, você não pode pegar seu ônibus, pegar seu Uber e vir para aqui, tipo, eu vim para aqui para minha casa. Não. Eu, Nilda, vai ter que ficar lá o dia todo para van sair daqui, no máximo, às 16, 17 até às 18 horas, para poder a gente ir de volta para o interior. E com isso a gente chega lá mais ou menos, dependendo do horário que a gente sai daqui, já chegou tempo de eu chegar lá 1 hora da manhã. Então, pessoal, é muito cansativo. E sem contar que a gente não dorme a noite toda viajando. A gente chega aqui em Salvador, só o pó da rabiola, só o bagaço da laranja. Imagine que você senta um pouco ali para esperar, né, o seu atendimento, e você tá cochilando o tempo todo. E tá com criança é uma responsabilidade muito grande. Você tem que estar ali 24/48 bem ativa na criança, principalmente a minha, que a minha criança é muito levada. Só Deus na misericórdia. Então, pessoal, e ao assunto, né, para o vídeo não ficar tão grande, ainda mais eu que gosto de falar, pense como eu gosto, viu? E aí o que acontece? Tava lá no interior.
Fiquei lá 1 ano e 4 meses. E com isso, meu esposo falou que eu fosse, porque assim, era um sonho que eu queria, né, realizar, era ir pro interior, criar meus filhos lá no lugar que é mais tranquilo do que na cidade grande, que todo mundo sabe que cidade grande é mais agitada. Lá no interior é mais tranquilo e, assim, por muitas coisas lá é bem melhor. Você come uma fruta, uma verdura ali tirada do pé, sem agrotóxico, né, sem nenhum tipo de veneno que possa vir prejudicar a nossa saúde. É onde você pode fazer uma leirinha no fundo do seu quintal de coentro, de cebola, enfim. Então lá, no meu ver, é melhor, sabe? E aí eu combinei com ele tudo direitinho, pá, ele pagou o carreto, levou minhas coisas, nós alugamos uma casa, né? E ficou lá eu e as 2 crianças. E ele continuou aqui em Salvador porque ele trabalha. Ele é predeiro e ele trabalha em empresa. Aí trabalha 1 ano, 2 anos. Quando termina a obra, a empresa demite todos eles, os funcionários. E daí, minha bateria tá acabando, pessoal. Meu Deus. E daí, o que acontece? Peraí que eu vou botar aqui na bateria e já volto. Vou botar aqui no carrego. Então, meus corações, voltei. Coloquei aqui meu celular no carrego e voltei. E tô aqui, pessoal, ó. Eu vou aqui tomar um chazinho de camomila. Tá vendo? Um chazinho de camomila para poder dormir melhor, né? Muito bom a gente tomar um chazinho. Quem bem souber, toda vez que for fazer suas compras, compra umas 2, 3 caixinhas de camomila, capim-cidreira. Eu tenho aí camomila, capim-cidreira. Tá muito quente, eu vou deixar dar uma esfriada aqui para poder começar a tomar, para poder ter uma noite tranquila, né? Então, como eu tava falando com vocês, né? E daí o que é que acontece? Aí eu fiquei no interior e ele naquela promessa, tipo, quando a empresa me demitir, eu já aproveito. E daí você já tá aí com as crianças, né? Já trouxe a mudança tal. A gente vai morando de aluguel. Como eu sou predeiro, predeiro não fica parado em lugar nenhum, né? Por mais pequeno que seja a cidade, seja interior, seja lá qual for a cidadezinha. Pedreiro nunca fica parado. E principalmente no meu interior, que tá evoluindo, glória a Deus, por conta que lá entrou uma empresa do minério e entrou outras empresas também terceirizadas. Lá tinha três empresas terceirizadas daqui de Salvador. Só que já foi, né? Fez um colégio enorme lá do governo e fez uma creche e tal. Acabou. Aí, pronto. Mas ficou lá quase 1 ano. Então, gerou emprego. E agora com essa empresa do minério, aí que tem muitas pessoas empregadas mesmo. E o minério não paga, gente, um saláriozinho só, seco, né? Paga um saláriozinho bom, fora o ticket que tem, né? E daí, sim, ele naquela promessa que quando a empresa demitisse ele, que ele ia, tal, e eu nessa vibe, né? Esperando a promessa dele. Eu vinha, trazia a criança para o procedimento médico, aí aproveitava, vinha assim, 1 semana, 15 dias antes, ficava aqui em casa com ele, né, já que ele estava aqui sozinho, aí eu fazia congelamento, lavava roupa, limpava a casa, porque homem, vocês sabem, né, homem fica dentro de uma casa e ele nunca faz o que a gente faz, eles fazem o mínimo do mínimo. Aí quando eu chegava aqui, a casa tava naquelas condições que só Deus na misericórdia, fogão, geladeira, chão de casa, banheiro, meu Deus, área de serviço, nem se fala. E aí eu dava aquela geral, lavava as roupas dele, tudo direitinho, pronto. Ficava aqui. Quando chegava o dia, né, da consulta do meu filho, levava, daí marcava, ligava pro rapaz da van, marcava com ele o dia e o horário, às vezes eu ia no mesmo dia que atendia, e pronto, ia pra lá. Quando chegava o dia do meu filho vir, eu vinha novamente. Ficava nessa, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, cansativo, muito cansativo, sim. Eu que sei o tanto de cansaço que eu passei nesse período. Aí, quando eu vi que ele, tipo, não iria, porque ele mandou até uma mensagem pro meu irmão, dizendo que ele pedia para entrar no emprego e não para sair. Por quê? Ele falou que quando a empresa demitisse ele, que ele ia. Aí eu falei pra ele, filho, a empresa tá demorando demais, por que você não pede logo? E você vem pra ficar com sua família, porque família é família, família é de Deus. Família é uma coisa muito, como é que se diz, meu Deus? Família é uma dádiva preciosa, né? Quem tem sua família, agradeça a Deus, faça de tudo, fique com sua família. Se tá bom, continue. Se for por algum motivo que tem como os dois sentar, conversar e ficar numa boa,
sente, converse, fique de uma boa. Mas também eu dou conselho a vocês, mulheres, se for para você estar em um relacionamento que você está vendo que não está dando certo, que só você está dando o 100% de vocês, e o marido não está nem aí, nem tampouco vai chegando, pouca questão tá fazendo, o conselho que eu dou é que você siga a sua vida e ele siga dele, porque eu digo uma coisa para vocês, a gente consegue viver sem marido, a gente não consegue viver é sem Deus, e sem meus filhos também eu não consigo. Os 2 filhos que estão maior de idade, tudo bem, já tá dirigindo a vida deles, mas os 2 menores de idade, que é o de 5 e é de 10, tá comigo e vai ficar até o dia que for da permissão de Deus, porque às vezes o filho fica de maior, mas ainda há uma necessidade, né, uma grande necessidade de continuar dentro da casa de pai e mãe, às vezes está estudando, está cursando uma faculdade, enfim. E daí eu conversei com ele tudo direitinho, e aí ele foi demitido, e disse que iria comprar um carro. Beleza, até aí, tem muito tempo que eu tô juntando dinheiro, tal, agora eu fui demitido, peguei o dinheiro dos tempos e tal, e do 10º, não sei o que lá, juntei, comprou um carro, pronto. Aí não vou porque eu vou comprar um carro. Foi demitido, comprou o carro. E agora? Agora eu vou fazer minha autoescola. Beleza, fui, esperei, ele foi, fez a autoescola dele, passou, tá com a provisória, daqui a um ano ele vai pegar a original. E aí, sabe o que aconteceu? Ele foi e se empregou novamente. Eu falei, coração, porque eu trato ele de coração, né? Coração, e aí você vai vir? Eu tô trabalhando novamente. Falei, sim, quer dizer que você ficou o tempo todo, tipo, me fazendo de besta, de palhaça. O tempo todo dizendo que vinha. Eu fiquei 1 ano e 4 meses te esperando e você agora não vem mais. A pessoa começou a me dar conselhos, né? Principalmente o pessoal lá no interior. Volta pro seu esposo e tal. Ele é um homem bom, é o pai do seu filho. Você tem casa em Salvador, volta pra sua casa, sai de aluguel, vai morar com seu esposo. Não largue ele não, é um homem bom, um homem trabalhador, tal. Eu vim. Aí, tô aqui, vim em dezembro. Vai fazer 6 meses agora em junho. Tô aqui. Só que quando chegou aqui, pessoal, não conseguia me adaptar. De verdade. Diante de Deus, não consegui me adaptar. Então, o que acontece? Falei com ele. E aí? Eu agora vou embora pro interior. E não tem você, não tem filho, não tem ninguém. Falei mesmo. Não tem você, não tem filho, não tem ninguém. Só Deus. Só Deus é quem pode me impedir a minha ida de volta pro interior. E olha que a gente já foi, né? Depois que eu tô aqui, a gente já foi. E ele pagou, pessoal, R$2.000 para ir lá buscar as nossas coisas. R$2.000. Não é muito dinheiro, mas também não é pouquinho, né? E ele trabalhou os fins de semana para poder juntar esses R$2.000 para poder ir aí no interior pegar minhas coisas. Realmente pegou as coisas, eu tava, tipo assim, sabe? Naquela mente que eu queria ficar. Eu tava naquele pensamento que eu queria ficar. Então a gente foi e pegou nossas coisas. Foi mês passado. Só que de uns dias pra cá, me bateu uma revolta, me bateu uma vontade de ir embora. A gente aqui tá cheia de muriçoca, aí na casa de vocês tá, porque, nossa, eu tô aqui conversando com vocês e ela tá aqui transitando na frente do celular e vem nos meus braços toda hora. Tá na misericórdia. Meu esposo comprou a ring light e a gente compra SBP, compra Baygon, mas nada tá sendo nada. Sim, e aí vamos ao que interessa, né? Mais ainda do que essas muriçocas que tá aqui tirando minha atenção. Sim, pessoal, e daí eu peguei, honestamente, ontem de ontem, chamei ele e conversei. Falei, olha, eu tomei minha decisão agora definitiva mesmo. Quero ir pro interior. Lá onde meus filhos não perdem um dia de aula. Lá onde só mesmo o feriado, o sábado e domingo é que não tem aula. Às vezes até dia de sábado tem aula. A minha filha aqui não aprendeu nada. Quando chegou no interior, com 1 ano, minha filha aprendeu a ler, escrever. Aprendeu um monte de coisa, gente, diante de Deus. Parecendo que eu tirei minha filha de uma escola do governo e coloquei minha filha em uma escola particular maravilhosa. Nunca vi um negócio desse não, assim, sabe? Não passo de mágica durante 1 ano. Minha filha aprendeu coisa que ela tem 10 anos. Desde do primeiro aninho dela que ela estuda. Que ela ficava na creche, que eu trabalhava. E até 9 anos, até 8 anos ela estava aqui. Não aprendeu nada. Aí quando ela completou de 9 para 10, a gente estava lá no interior. E ela estudou 1 ano lá e aprendeu bastante coisa. Então, eu não sinto mais vontade de ficar aqui por esse motivo, por as escolas daqui não prestar, porque não presta mesmo, sabe? Aqui é cidade grande, é muita zoada, é muita bagunça, é muito blá blá blá, e eu não gosto. Eu gosto de um lugar calmo, um lugar tranquilo, para eu criar meus filhos, onde eu possa dizer assim, vai na casa da sua avó pegar isso, vai na casa da sua tia pegar isso, meus filhos ir e vir, porque lá é um município, lá não é uma cidade. E mesmo nas cidades vizinhas lá, graças a Deus, nunca aconteceu nada de desaparecimento de criança, tal, essas coisas, sabe? Violência a gente sabe que em qualquer lugar tem, ou cidade grande ou cidade pequena, mas em termos assim de eu confiar nela lá no interior, até meu filho mesmo de 5 anos
quer brincar com o priminho que é a mesma idade? Mãe, deixa eu ir pra casa da minha tia brincar com o Miguel. Eu deixo ir, só fico olhando ele ir. Aí ele vai. Quando curva assim a rua que entra, pronto. Aí eu entro e ligo pra minha irmã. E aí, Enzo chegou, tá aqui brincando. Tá bom, quando ele quiser ir embora, tu me avisa que é pra eu ficar daqui de olho. Porque criança, gente, a gente tem que ficar de olho 24 por 48. Criança não tem um pingo de, tipo assim, de maldade, né? Enquanto os seres humanos, né, a maioria, não é todos, mas a maioria dos seres humanos tem maldade. Então, a gente temos que ter bastante cuidado com nossas crianças. Sim. E daí, para finalizar o vídeo, falei com ele, olha, eu tô indo pro interior. E eu não fico aqui nem por você, nem por filho, nem por ninguém, só se for de Deus. Aí eu conversei com ele direitinho, chamei ele pra uma conversa, a gente conversou, Ele falou, eu vou ver lá na empresa pra ver, conversar com ele direitinho, pra ver se ele me demite pra eu poder ir. Aí dizendo que dessa vez que ele iria. Beleza. Mas de hoje não, ontem, né? Ontem, quando ele chegou do trabalho, eu falei, e aí, o que foi que você decidiu? Procurou lá saber, né, do encarregado, do dinheiro, eu não sei quem foi lá que colocou ele. E aí, procurou saber, fazer um acordo, alguma coisa assim. Aí ele falou assim, olha, sabe de uma? Eu não vou sair do meu emprego pra ir pra lá. Eu não vou sair. Eu tô empregado. Quando eles me demitirem, aí eu vou. Aí vocês acham que eu vou cair mais nessa dele? Ele já me enrolou, já me enganou por 3 vezes, agora é a 4ª vez. Eu vou ficar nessa expectativa ainda, né? A gente aqui somos adultos, nós não somos criança para viver enganado, né? Tipo assim, minha mãe me dá aquela boneca dos meus sonhos, sabendo que a gente não tem dinheiro para comprar. E a gente vai e fala, tá bom, filha, eu vou te dar. E querendo ou não, a gente pode até estar com aquele pensamento, meu Deus, um dia eu vou ter condições de comprar essa boneca para minha filha. Mas a nossa filha, ela cresce e vai chegar a uma certa idade que aquela boneca já não interessa mais a ela. E possa ser que a gente já tenha dinheiro para comprar, mas a idade dela já não permite mais, aquele brinquedo já não interessa mais. O que interessa é o quê? É um celular, é uma ring light para ela tá fazendo um videozinho para postar no YouTube, outras coisas, né? Mas aquela boneca, a fase dela já passou, então é igual a mim. Eu estou vivendo uma fase que eu estou aceitando ainda o que ele fala, ou tipo, aceitava. Mas chegou um tempinho agora determinado da minha vida, que eu disse, meu Deus, se eu não tomar minhas próprias decisões, ficar esperando a decisão dele, eu nunca vou sair daqui. E eu vou ficar sempre, tipo, submissa a ele. Eu faço o que ele quer, obedeço a ele, quer dizer, e eu fico onde? E a minha parte? Quer dizer, obedeça a ele e ele, tipo, não tá nem aí para minhas decisões, não tá nem aí para o que eu gosto, o que eu quero para mudar o nosso quadro de vida. Então fica complicado, né? Então, falei com ele, olha, decida se você for, vamos logo. Eu não vou ficar nessa de ir e te esperar tu ir atrás, que eu já vivi isso, não vou viver mais. Então você se decide, se você quer ir, vai lá, peça demissão e vai, porque quem quer, faz. Quem quer não fica dizendo, amanhã eu vou, eu não sei, naquela indecisão. Quem quer, vai lá, ó, pronto. Aí, tomei minha decisão. Já falei pra ele, não vou ficar mais te esperando. Ou você vai comigo agora, ou a gente vai dar um fim no nosso relacionamento. Você vai ver sua vida e eu vou viver a minha. E diante de Deus que eu estou pensando sincera e honestamente nisso. Estou aqui só esperando a decisão dele, porque ele ainda está no processo, né? O que é que ele quer da vida. E aí, qualquer coisa, estou voltando para o interior, estou me separando do meu esposo, é uma pessoa boa, trabalhador, um bom pai de família, um bom marido, não me deixa faltar minhas coisas, não deixa faltar as coisas para o filho dele, nem para minha filha, né, que no caso é a enteada dele. É uma pessoa excelente, mas por conta dessa decisão dele e da minha, que está sendo diferente, ou o que eu quero ele não quer, e o que ele quer eu não quero, o que ele quer que eu fique e eu não quero, eu quero ir, e eu quero que ele vá e ele quer ficar. Então, por esse motivo, gente, eu acho que eu vou dar um basta no nosso relacionamento, só por isso mesmo. Mas, como as coisas for acontecendo, eu vou estar sempre aqui, né, deixando vocês a par do que for acontecendo. E se for para ser separação, vai ser separação. E vou vir aqui falar com vocês. Ó, gente, me separei. Se lembra daquele vídeo que eu fiz, falando sobre meu marido, que se ia, não ia, se ficava, não ficava. Então,
ele vai, né? Nós estamos indo, mas só posso fazer isso se ele realmente estiver com o pé na estrada mesmo, porque eu não vou acreditar mais nele, não vou ver mais de promessas da parte dele, né? Só vou fazer um vídeo aqui falando com vocês, olha, tô morando aqui no interior, meu esposo veio se realmente estiver acontecendo isso mesmo. Mas se ele estiver aqui ainda na indecisão dele, não vou fazer vídeo nenhum. Então, vou deixar vocês sempre a par, né, do que for acontecendo. E é isso aí, eu só queria vir aqui me desabafar um pouco com vocês, para quando, tipo, eu gravar meus vídeos no interior com meus filhos, vocês não acharem, tipo, estranho. Nilda morava em Salvador com o esposo dele, e logo não tá aqui sozinha, tal, então é por isso. Então, sempre que for acontecendo na minha vida, vocês fazem parte da minha vida, então eu me sinto na obrigação de vir aqui, né, contar um pouco do que acontece para vocês. Que Deus continue abençoando grandemente. Uma ótima manhã e que Deus continue abençoando vocês, inscritos, você novo e nova, né? Tanto meninas como meninos que estão chegando aqui no meu canal. O meu canal tá crescendo, eu só tenho a agradecer a Deus, tô tão feliz, eu tô com 2.800 inscritos. Meus vídeos não tem muitas visualização, tem uns que tem um pouquinho, tem uns que tem menos, mas é isso aí. De pouquinho em pouquinho nós vamos chegar lá, assim como todos chegaram. Gente, não desanime, não para de fazer os vídeos de vocês, vai em frente. Vai lá nos vídeos de vocês, vê aqueles vídeos que tá mais evoluído, faz vídeos parecidos, equivalente com aquele dali, que uma hora a gente vai chegar lá sim, viu? Não desanime não. Eu assisti aqui um rapaz que ele disse que levou 10 anos para hoje ele tá onde ele tá. Pra hoje ele tá famoso. Para hoje ele ter o que ele quer, comprar com o dinheirinho dele, que ele ganha muito bem aí, né, da rede social. Então, por que a gente temos que desistir? E temos sempre que estar assistindo também essas pessoas que estão ali nos motivando, né? Não aquelas pessoas que vêm com negatividade. Sempre tá assistindo aquelas pessoas que vêm com positividade, para estar ali ajudando a gente de alguma forma com a palavra, botando a gente para seguir em frente. Se a gente tá desanimado, aquela pessoa vem com aquela palavra para animar a gente e para fazer a gente levantar e prosseguir, não a gente terminar de cair e ficar ali, ou não consegui, não. Nada de não conseguir. Eu consegui, eu vou em frente, já deu tudo certo em nome do Senhor Jesus. Não é hoje, mas é amanhã. Tudo é na hora de Deus, tudo é determinado na hora que Deus quer. Então vamos sempre nesse pensamento. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Um ótimo beijo e até o próximo vídeo. Tchau!